tire o foco do problema. Olhe para o alvo, olhe para a solução. Ela vem de Jesus Cristo. Submeta sempre ao Senhor os seus ideais e Ele satisfará o desejo do seu coração. Tempo de semear está no ar. Eu quero pedir para você aí passar uma mensagem nos seus grupos de WhatsApp, convidando seus amigos, parentes para assistir o programa. O programa, como sempre, está uma bênção. Nós já fomos muito abençoados aqui com louvores, com pregação. E eu quero que também você seja muito abençoado. Ministrando a palavra do Senhor, o pastor Francisco Neto. E aqui com louvores abençoados, o trio Som de Adoradores. Você já deve ter ouvido ele aí na sua congregação. Ele tem visitado muitas congregações. Som de Adoradores veio hoje para abençoar nossas vidas. E também aqui no bate-papo vamos estar eu e a Laude conversando aí um pouco com você. Então convide aí seus amigos, parentes, para também ser muito abençoado com a programação de hoje. Tudo que existe no universo eu criei. Anjos cantam santo, porque sou o rei dos reis. Os pássaros e a criação fiz pra me adorar. Sou Deus, sou soberano, além de mim outro não há. O sol brilha de dia e de noite acende a lua. Sou eu quem vira a chave e o céu derrama a chuva. Alguém pensa que pode porque tem para gastar, mas você só respira porque eu quero deixar. Perto de mim tudo diminui até sumir. Tem gênios estudando pra saber de onde eu vim. Usam teorias pra negar minha existência, mas ninguém explica o poder da minha presença. Experiência humana nunca pôde explicar o que a igreja sente quando vem me adorar. Sou grande, sou eterno, mas moro no coração. E num quebrantado adorador eu derramo a minha unção. Sou eu quem mando no céu e na terra. Sou soberano, nunca perdi guerra. Cuido da igreja, eu sou o que sou. E me inclino pra ouvir o teu louvor. O teu problema pra mim não é nada. Eu velo e cumpro a minha palavra. Sou adorado em todo lugar. E a igreja, o meu filho, vem buscar. Pensar, já conheço tudo, ninguém se esconde. Meu olhar vê todo mundo. Estão criando leis para calar a minha igreja, mas estou agindo no silêncio e ganharei essa peleja. Sou eu quem mando no céu e na terra. Sou soberano, nunca perdi guerra. Cuido da igreja, eu sou o que sou. E me inclino pra ouvir o teu louvor. O teu problema pra mim não é nada. Eu velo e cumpro a minha palavra. Sou adorado em todo lugar. E a igreja, o meu filho, vem buscar.
está soprando aqui agora, e livramento estou te dando agora. É o livro na entrada, é o livro na saída, e o inimigo não toca na tua vida. Se alegra, descansa e adora, pois eu desci, eu vim te dar vitória. Confia em mim, estou te renovando. Sou teu amigo, eu sou Deus soberano. Sou teu amigo, eu sou Deus soberano. Coisa boa é ser evangélico, não é mesmo, Celina? É maravilhoso. Eu sempre digo, amo ser mulher evangélica. Evangélica e mulher. Muito bem. A igreja evangélica, ela está presente fazendo serviço social desde o tempo da igreja primitiva. Nós conhecemos uma discípula chamada Dorcas, ou Tabita, que ela já ajudava os necessitados, ela costurava, era a maior estilista da época, cristã, evangélica e caridosa. Este comportamento, ele vem se repetindo ao longo dos anos pelos evangélicos. Por exemplo, nós vamos ver o pessoal que tem alguma dependência química, não é isso, Celina? É como você já falou, os evangélicos têm um papel assim fundamental. Além de ajudar muito na sociedade, ajuda também no espiritual, né? Ajuda nessa área aí. E, olha, deixa eu te perguntar aqui, Láudio. O Ministério da Cidadania informa que em 2024, 100 mil dependentes químicos foram atendidos por 2.000 organizações majoritariamente evangélicas. Muito bem. Olha, você falou uma coisa que também não só a nível material, mas espiritual. Eu costumo dizer que o espiritual já influencia no material, porque quando a pessoa vive uma vida em espiritualidade com o Senhor, ele não tem tendência para ir para ser marginal ou qualquer outra coisa, mas também não é só nesse âmbito aí, na área social da carência mesmo. Por exemplo, as igrejas evangélicas, ela distribui centenas de milhares de cestas básicas. Lá na Amazônia, como se chama, Amazônia Legal, aonde o governo não chega, tem uma igreja evangélica que chega atendendo com gêneros alimentícios e com medicamentos também. Assim, os evangélicos estão contribuindo com o serviço social, com amparo para os menos favorecidos, não é, Celina? Lá no meio dos ribeirinhos, os evangélicos estão lá presentes, ali pela Amazônia. Isso tudo é um papel dos evangélicos também, na sociedade. Os evangélicos também estão atuando na área da educação, né, Celina? Muito, muito. E, dentro de escolas, né? Dentro de... áreas mesmo de governo, estão lá, algum evangélico está lá infiltrado e ajudando em alguma área. Nós temos escolas infantis, de ensino médio e faculdades do que os evangélicos eles estão proporcionando aos nossos jovens, adolescentes, às nossas crianças. E assim, evangélicos estão contribuindo para o crescimento da nossa nação. O papel do evangélico, Láudio, não é só frequentar uma igreja, não. Ele precisa estar infiltrado dentro da sociedade, né? É muito importante isso. Muitas pessoas pensam que o papel do evangélico é só frequentar a igreja. Não, não. Temos que estar infiltrado dentro da sociedade. Isso é muito importante para que uma sociedade melhore, né? Eu vejo assim. Vale também lembrar, nós temos um jovem na Assembleia de Deus em Castanhal, no Pará, um jovem chamado Daniel Berg. Este jovem, no tempo da tragédia do Rio Grande do Sul, ele se deslocou da cidade de Castanhal, no interior do Pará, para trabalhar no Rio Grande do Sul, socorrendo
assistindo os animais. Ao contrário de muitos jovens que não têm Cristo no coração e que andam matando animais na rua, né? Apedrejando, maltratando pessoas vulneráveis, nossos jovens se deslocaram de suas cidades para atender, para levar socorro, para ajudar na distribuição de mantimentos, enfermeiros e também assistir animais, não é isso? Você conhece o Daniel Berger? Sim. Na época ele estava fazendo veterinária, né? E foi para lá com essa disponibilidade de tentar ajudar, salvar muitos animais, né? Que sofreram muito naquela enchente na época. Eláudio, um dos textos que resume bem isso é Mateus 5, 13 e 16, onde diz que somos sal da terra e luz do mundo, né? O cristão é o sal da terra e luz do mundo. O que isso quer dizer? Ser luz em meio às trevas. O cristão deve refletir valores em meio a essa sociedade que muitas das vezes nos traz tanta coisa ruim, né? Tanta coisa ruim. Mas aí a gente, como sal da terra, nós temos que infiltrar. Porque o que a Bíblia diz? Quando o sal, se ele for insípido, né? Para nada mais serve a não ser lançado fora. Então, nós somos chamados sal da terra, nós temos que infiltrar esse sabor na sociedade. Muito bem. Nós não somos evangélicos, porque nós estamos falando na palavra evangélico porque muitas pessoas nos conhecem, mas nós somos servos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, guiados pelo Espírito do Senhor, e o Espírito de amor, de colaboração, habita em nós. E saiba que qualquer pessoa que pratique qualquer ato fora deste amor, ele não é filho de Deus, ele não é cristão. Ele pode até ter um título de evangélico, mas não é cristão. Nós servimos ao Senhor com alegria, com amor ao próximo, com caridade, com longanimidade. Queira a sociedade não cristã, porque católicos são cristãos, evangélicos são cristãos, queiram ou não os não cristãos, nós somos filhos de Deus, aptos a fazer. Não importa dizer que somos os piores, nós estamos fazendo não para sermos aplaudidos pela sociedade, nós estamos fazendo para cumprir o ID de Jesus. Cumprir principalmente, né, Láudio, o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, né? Fazer o bem sem olhar a quem. E não esperar nada em troca, né? Isso é amor, isso é, como você falou, obedecer o ID, né? É a gente tentar termos empatia com o próximo. Isso tudo eu vejo que está no caráter cristão, não só no caráter cristão, né? Tem muitas pessoas não cristãs que têm, né, esse pensamento bom, que é muito empático, mas eu vejo assim, um cristão, ele precisa amar o próximo, precisa fazer o bem, sem olhar a quem, e principalmente ser muito empático. Muito bem. E para finalizar, nós queremos dizer que a nossa missão é anunciar Jesus, o Salvador, e nada que vinha ser contra nós, nos atirando pedra, não vai nos atingir, porque nós precisamos estar convictos e conscientes de que em nós habita aquele Espírito que tinha em Paulo quando disse: o que me separará do amor de Cristo? Nem a fome, nem a nudez, nem os naufrágios, os açoites, a infidelidade dos amigos, as prisões, as enfermidades, nem as acusações, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Paulo ainda diz que a vida eu vou repetir o versículo de Paulo: a vida que agora vivo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Cristo vive em nós, evangélicos, cristãos e servos de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Cumprimentar os ouvintes deste programa com a paz do Senhor. É motivo de alegria mais uma vez estarmos aqui com a irmã Laude, com essa oportunidade de trazer aqui uma mensagem da parte do Senhor. Eu convido você a fazermos uma breve leitura. Se encontra no Evangelho de João,
capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Então nós vemos aqui nessa passagem da Escritura Sagrada o grande amor de Deus pela humanidade, pelas pessoas que se encontravam distanciadas de Deus, distanciadas do Senhor. E ele, nesse gesto imensurável de amor para com todos aqueles que vivem e viveram nesse mundo, ele fez o maior gesto de amor, que foi dar o seu Filho único para se sacrificar pela humanidade. E nesse grande amor de Deus, ele não só entregou o seu Filho Jesus, mas nos garantiu também que essa presença de Deus, através de Jesus, através do seu Espírito Santo, estaria conosco todos os dias, todos os momentos da nossa vida, nos auxiliando, nos consolando, nos livrando. O escritor aos Romanos, ele diz aqui, por exemplo, no capítulo 8, versículo 35, ele diz: quem nos separará desse amor de Cristo? O amor de Deus é tão grande que nada nesse mundo pode nos separar desse grande amor. E ele passa a descrever aqui exatamente as coisas mais terríveis que possam acontecer com a pessoa, com o ser humano, capazes de tirar de nós a dignidade, capaz de tirar de nós a sanidade, capaz de nos afastar de pessoas, capaz de nos colocar só. E ele passa a descrever exatamente esses eventos terríveis que vêm sobre as pessoas como fatores que poderiam até tirar de nós esse grande amor que Deus nos concedeu através de Cristo Jesus, o seu Filho. E ele coloca aqui, ele começa dizendo aqui: o que é que pode nos separar desse amor? A tribulação? Quantas pessoas vivem momentos de grande sofrimento, de grande aflição, de grande dor, de grande opressão, mas nesses momentos, geralmente, aonde pode se imaginar que Deus se distancia do homem, é o momento que nós mais percebemos que o Senhor está perto, mais percebemos a sua companhia, a sua ajuda, o seu auxílio, exatamente nesse momento de tribulação, de luta. Então a luta, tribulação, ela não consegue tirar de nós esse grande amor de Deus que nos concedeu através do seu Filho Jesus. Que coisa gloriosa, não é? Que as intempéries da vida são incapazes de nos afastar desse amor que Deus nos concede através do seu Filho Jesus. A angústia, quantas pessoas atravessam um momento de angústia, estão atravessando um momento de aperto, momento onde a sua vida parece que está sendo esmagada, onde a sua alma está sendo estraçalhada. Muitas pessoas, às vezes, até com depressão, aonde se sentem solitárias, abandonadas. Mas ainda assim, neste momento, essa pessoa é capaz de perceber que o Senhor, esse Deus grandioso e misericordioso, ele se faz presente na nossa vida, na sua vida. Então, apesar desse momento de grande aflição, de angústia, que o ser humano pode enfrentar na sua vida, essa situação não é capaz de tirar de você, de tirar de nós essa presença gloriosa de Deus na nossa vida.
Então esse amor de Deus pela humanidade, pelas pessoas, para reconciliar o mundo com Deus, através do sacrifício de Jesus, o seu Filho, fez com que nós nos aproximássemos de Deus. Fez com que nós conseguíssemos nos sentir amparados em todo e qualquer momento da nossa vida. Que coisa gloriosa, não é? Neste mundo que muitas pessoas se sentem desamparadas, muitas pessoas se sentem abandonadas, principalmente quando estão atravessando um momento difícil. Mas Deus não. Nesse momento é o momento que Deus se revela mais presente em nossa vida, na sua vida. Então, esse momento de luta, tribulação, perseguição, como ele diz aqui, ele diz, o que é que pode nos separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição. Vai vir uma época onde muitas pessoas, às vezes, estão sendo perseguidas por um inimigo, por um criminoso, por uma pessoa conhecida, por um país, por uma instituição governamental travestida de justiça. Quantas pessoas estão sendo perseguidas hoje? Quantas pessoas estão sofrendo, não é? Supostamente por terem praticado algo que seja ilegal. Mas Deus é aquele que ainda assim está conosco, está com você, está ao seu lado, e Ele nunca não vai nos abandonar. Nada neste mundo, nada é capaz, nem a perseguição, nem a angústia, nem momentos de privação financeira, onde a pessoa é alcançada pela fome, onde a pessoa é alcançada pela doença, onde a pessoa é alcançada por uma praga que sobrevém sobre um determinado povo, uma determinada nação. Ainda assim o Senhor está lá. Ainda assim essa promessa que o Senhor nos faz aqui no Evangelho de João, desse grande amor que Deus teve para com a humanidade, de entregar o seu Filho Jesus para estar conosco, desde que nós venhamos a amá-lo, desde que nós venhamos a submeter a nossa vida a Ele, Ele se compromete, na sua palavra está ao nosso lado. Mas embaixo nós vemos dizer, a mesma Escritura dizendo que a condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então não se pode dizer que esse amparo está sendo desfrutado por aqueles que resolveram amar as trevas, amar o pecado, se distanciar de Deus. Mas se você se aproxima de Deus, se você abraça esse sacrifício que Jesus fez por você na cruz do Calvário, se você abre o seu coração para que essa promessa alcance a sua vida, você certamente se sentirá amparado, você certamente se sentirá seguro, porque o Senhor diz aqui que nada, coisa alguma, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a espada, nada, coisa alguma pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra do Senhor diz aqui que esse grande amor de Deus por nós nos dá uma certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. A única coisa que pode fazer com que você não desfrute dessa promessa, dessa companhia constante que foi nos dado pelo Senhor, que é o Espírito Santo de Deus, que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa companhia, essa segurança, esse amor, você estará seguro com Ele desde que você ame a Cristo. Entregue a sua vida a Ele. Agora você é a única pessoa, que pode realmente
se afastar dessa oportunidade. Porque todas as outras coisas do mundo não podem te separar desse amor. Nada pode tirar de você a presença de Deus. O Império Romano tentou matar os cristãos, entregando eles às feras, à fogueira, à perseguição, à espada, como o escritor diz aqui. Mas ainda assim esses cristãos permaneceram firmes, porque essa presença de Deus em suas vidas, porque essa presença de Deus no seu coração era muito mais forte do que toda perseguição e todo o sofrimento que eles puderam experimentar, movido pela perseguição do Império Romano. Então que você nesse momento, nessa tarde ou nessa noite, nesta hora que você esteja ouvindo esse programa, tenha uma convicção no seu coração, se você ainda não tem, de que Deus ainda está à sua disposição para fazer com que você se sinta seguro, firme, tranquilo, com essa proteção de Deus na sua vida, independente da sua situação financeira, independente do que você fez no seu passado, independente de qualquer coisa. Se você aceitar este Jesus Cristo como Salvador da sua vida, como aquele que assumiu lá na cruz do Calvário o seu lugar, para morrer no seu lugar, para que você pudesse se reconciliar com Deus e desfrutar desta proteção gloriosa que o Senhor nos garante. Amém? Eu vou orar por você que nesse momento tomou essa decisão de abraçar essa promessa, de abrir o seu coração para o Senhor, de desfrutar. Não estou falando de igreja, nem de religião, nem da igreja que nós frequentamos, estou falando de Deus, do Senhor. E Ele se coloca à sua disposição nesse momento. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor amado e Pai Celestial, eu quero te apresentar esta pessoa, Senhor, que de alguma forma está com seus olhos fechados e o seu coração aberto, Senhor, para ouvir a Tua voz no seu coração, para sentir, Senhor, esse amor pulsando em sua vida, esse amor que a Tua palavra nos promete, Senhor, da qual nós temos, Senhor amado, sentido e vivenciado em nossa vida, que Tu possa fazer com que essa pessoa sinta, Senhor, no seu coração, a partir de hoje, Senhor, esta segurança, este conforto, essa alegria em Te servir. Senhor, escreve este nome no livro da vida, Senhor, que essa pessoa possa desfrutar deste grande amor que Tu nos ofereceste através do Teu Filho Jesus, lá na cruz do Calvário, por nós. No Teu nome santo, Senhor, que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei, o jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Aquela noite o rei não descansou por causa de Daniel. Até os músicos dispensou.
responder. Se eu orar, Deus vai agir, vai entrar na cova e o leão vai dormir. Daniel caiu na cova, todo o povo se espantou. Passaram horas e minutos, nem o grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. Em cada volta que o leão dava em mim, eu ouvia uma voz me falando assim: calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Nós queremos parabenizar algumas pessoas muito queridas nossas, da nossa equipe aqui do programa. Um abraço para o diácono Rucharles Chagas, ali do Tempo Central. Jesus lhe abençoe ricamente, Rucharles, lhe dando muita saúde, muita paz e prosperidade. Também um grande abraço para nossa querida Raimundinha, que completou ano e passou aqui batido por nós. Nós estamos aqui hoje lhe parabenizando, que o Senhor Jesus lhe dê muitos anos de vida, com muita saúde para você, Raizinha, minha eterna professora da EBD. Também completou ano de vida a supervisora diária do Jardim de Deus, a irmã Tassiane. Um grande abraço para você, a equipe do programa lhe parabeniza. Também nós queremos mandar abraço para algumas pessoas que sempre nos cobram. Olha, eu assisto o programa, manda um abraço para mim, um abraço para o Hélio, para a Diná, para a irmã Nazaré Figueiredo. Um grande abraço para nossa querida Idalina e Sueli. Um grande abraço, irmã Idalina.
Também nós queremos mandar um abraço para um irmão ali no Tóquio. Ele se chama Eliatan, está sempre assistindo o programa. O nosso muito obrigado, que Deus abençoe ricamente a sua casa e a sua família. Um abraço para minha sogra, meu sogro ali no Ianetama 1. Um abraço para as pessoas que estão sempre nos assistindo e pedindo para a gente mandar abraço. Algumas pessoas nós esquecemos o nome, não anotamos muitas vezes, mas o Senhor sabe. Que Deus continue abençoando vocês, abençoando a casa e a família de cada um. Os nossos agradecimentos, em primeiro lugar, a Deus, que é o nosso fiel mantenedor. A Assembleia de Deus em Castanhal, na pessoa do pastor Livar Barbalho, pastor Manuel de Jesus e o pastor Abias Oliveira. Que Deus continue abençoando o ministério dos nossos pastores. Jardim de Deus, na pessoa da irmã Gisele Barbalho. Polpas de frutas mouras, com excelentes sabores de frutas aqui da nossa região. Excelentes sabores, sem agrotóxicos. Você que gosta de saborear aí no seu evento, sucos, nós indicamos polpas de frutas Moura, aqui em Castanhal, localizado um ponto de venda ali na Avenida Altamira, Farinheiro. Você encontra polpas de frutas Moura. Nós temos também Top Lanche. Top Lanche é lanchonete, restaurante, aqui no centro da cidade de Castanhal, atrás da prefeitura, ao lado do Hospital Magalhães. Top Lanche. Nós indicamos, você que saiu aí cedo de casa, nem tomou café, encoste ali na Top Lanche. Eles têm café da manhã, lanches e também refeições. Império Mídia. Império Mídia, você que planejou aí seu grande evento, que quer eternizar, guardar, nós indicamos Império Mídia. Rian Freire tem excelente cinegrafista, trabalha com drone, ele tem um excelente trabalho. Chame aí Rian Freire, converse com ele, ele tem excelentes planos de pagamento e nós indicamos Império Mídia. Algumas pessoas também estão abençoando o programa e o nosso agradecimento. Pastor Francisco Neto, a Conceição Quaresma, a irmã Domingas, a irmã Maria Gomes. Um grande abraço e que o Senhor Jesus continue abençoando cada um de vocês. Chegamos ao final do programa, sempre agradecendo ao Senhor e a você que tem nos dado o prazer da sua audiência. Lembrando que no próximo final de semana temos um encontro marcado com você e até lá, se Deus quiser.